eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona essa live, tá? Do Mão na Massa. Toda terça-feira eu faço uma live em que eu faço todo o cálculo de uma grade com vocês. Aquele passo a passo mesmo, mostrando para vocês tudo que precisa ser observado, tá? E qual é a minha ideia, gente? É mostrar para vocês o caminho para vocês acelerarem os seus processos no TJRJ e receberem seus honorários mais rápido através do correto recolhimento das custas, tá? Então, para isso, eu sempre na segunda-feira eu abro uma enquete, eu coloco 3 tipos de grade em votação e aí a mais votada é aquela que a gente faz aqui no Mão na Massa, tá bom? E aí, essa semana, eu coloquei como opções as seguintes. A primeira era o mandado de busca e apreensão, a segunda, um mandado de reintegração de posse e a terceira, um alvará judicial. E tchan, 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 quem será que foi o escolhido? Foi o mandado de busca e apreensão, mas ó, foi acirrada a votação, tá? Bem acirrada mesmo. O alvará judicial e o mandado de busca e apreensão ficaram ali, ó, tete a tete. E também a reintegração de posse, teve muita gente que votou reintegração de posse. Então fiquem tranquilos que essas opções que ainda não aconteceram vão ficar voltando para a enquete para a gente um dia chegar nelas, tá bom? Combinado assim? Que é para vocês toda semana entrarem, votarem, até chegar naquelas que vocês mais precisam, tá? E aí a minha ideia é realmente trazer essa grade aqui com você hoje e a gente ver tudo que de repente são os possíveis erros que você está cometendo, que você não precisa mais cometer, que é para acelerar aí os seus processos e principalmente o recebimento dos seus honorários, tá? E vamos lá. Com relação à busca e apreensão, com relação a esse mandado, hoje o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai observar as custas que se referem. Boa noite, gente! Boa noite! Cheguem aí! Um prazer enorme receber vocês aqui, tá? Aqui na nossa live. E essas custas do mandado de busca e apreensão, vocês têm que ter em mente que é o seguinte: o mandado de busca e apreensão, ele é um ato processual, né? E ele pode acontecer em diversos tipos de ação. Mas o mais comum que a gente mais vê são aqueles mandados de busca e apreensão que saem nas ações de busca e apreensão de alienação fiduciária. Então, hoje, principalmente para quem de repente trabalha com instituições financeiras, tá? Que atua junto com escritórios que têm bancos como clientes, essa aula de hoje aqui, essa nossa live vai ter dicas muito importantes para vocês, tá? Vou dar dicas assim que vão fazer você economizar muito tempo e dinheiro. Então, anota aí que é para você não perder nada, tá bom? E aí, é o seguinte, existem então vários detalhes que você precisa observar, né, no mandado de busca e apreensão para que você possa verificar quais são as custas incidentes. Tá bom? E eu trouxe aqui, por exemplo, alguns detalhes que são os que você vai ter que observar. Vamos lá. Primeiro, se esse mandado é essa primeira situação que eu te falei, se ele é um mandado de busca e apreensão de veículo que está sendo expedido nessa ação de busca e apreensão de alienação fiduciária, porque a gente vai ver que vai influenciar em muita coisa se for esse primeiro mandado, porque ele não é um simples mandado de busca e apreensão. Ele tem muito mais itens a serem considerados, tá? Outra coisa que você precisa analisar para conseguir chegar nas custas corretas do seu mandado. Esse mandado ele vai ser cumprido na mesma comarca, tá? É na mesma comarca em que a ação está tramitando? Porque se for em outra comarca, você tem que pedir uma carta precatória. Muito bem. Então, esse é um requisito. E as custas de carta precatória são completamente diferentes dessas custas de um mandado que é expedido dentro da própria comarca, tá? E aqui já vai o nosso primeiro ensinamento, a nossa primeira dica muito importante para você anotar. É o seguinte, gente, o Tribunal de Justiça, ele publicou há alguns anos atrás a possibilidade de você expedir mandados eletrônicos entre comarcas do estado do Rio de Janeiro, tá?
Só que essa possibilidade só vale para 3 tipos de atos do oficial de justiça, que são as citações, as intimações e as notificações. Se o mandado que você está pedindo é de citação, intimação ou notificação, ele pode ser feito por mandado eletrônico, sem necessidade da expedição de uma carta precatória. Mas só é válido para essas 3 finalidades. Se a sua finalidade for diferente de qualquer uma dessas 3 que eu estou te falando agora, tá? Que é o caso aqui do que a gente está fazendo hoje da nossa grade de mandado de busca e apreensão, ou seja, a busca e apreensão não é nem citação, nem intimação, nem notificação. Nesse caso, você não vai poder se valer desse mandado eletrônico. Mesmo que seja dentro do estado do Rio, você vai precisar de uma carta precatória, tá bom? Então essa é a primeira dica muito importante que você tem que ter anotado aí, porque isso influencia em todo o trâmite do seu processo. A carta precatória, ela realmente é mais complexa, ela vai demandar distribuição lá na outra comarca, ela tem custas mais caras, tá? Então fica atento a isso. E eu quero mostrar para vocês que se a sua ação for de busca e apreensão de veículo, de alienação fiduciária, eu tenho uma coisa muito, muito legal para te contar aqui hoje, que vai fazer você economizar tempo e dinheiro. Fica comigo aqui nessa live, porque daqui a pouco, advogado, se você atua nessa área, você vai ver que vai valer a pena, tá? E vamos lá. Eu vou te mostrar agora quais são os erros, tá? Que erros são mais comuns que os advogados cometem quando vão preencher uma grade, recolher uma grade de um mandado de busca e apreensão. Vamos lá comigo e me fala, gente, comenta aqui, tá? Quem tiver entrado aqui na live agora, que atua nessa área, comenta aqui pra mim quais são as dificuldades que você sente, o que você costuma errar, tá? Se você tiver dúvida também, manda aí pra mim nos comentários, porque isso é bem importante, a gente pode trocar aqui essas informações e eu posso ajudar bastante aí nas eventuais dúvidas que vocês tenham, tá? E aí vamos passar então para os erros, vamos lá. O primeiro erro, eu vou falar para vocês qual é recolher o valor do oficial de justiça que consta lá no mandado de busca e apreensão, no modelo da corregedoria. Aí você deve estar pensando, Daphne, isso é uma loucura, você está me falando que está errado eu recolher o valor do OJA que está escrito lá no modelo da corregedoria? Então, pode ser que esteja errado. Porque pode ser que você não esteja considerando todos os atos que o oficial de justiça vai cumprir no seu mandado. Gente, os mandados que o oficial de justiça cumpre, é muito importante que você saiba que as custas do oficial de justiça têm total relação com os atos que esse oficial de justiça vai cumprir. Porque para cada ato tem um valor de custas diferentes, tá? Então, se você jogar lá no site da corregedoria, simplesmente, mandado de busca e apreensão, vai vir um modelinho para você do mandado de busca e apreensão com o valor. Se você pega exatamente aquele valor, pode ser que esteja errado. Pode ser que você vá ser intimado para complementar e isso vai atrasar o seu processo, tá? Então é muito importante que você saiba quais são os atos aí que vão sair nesse mandado para que você recolha as custas de forma completa, tá bom? Mas fica calmo, fica comigo, porque hoje eu vou te mostrar tintim por tintim todas essas custas para você entender essa lógica e não errar mais, tá bom? E aí, é o seguinte, a gente tem um segundo erro também muito comum, e só que esse acontece nas ações de busca e apreensão de alienação fiduciária, de veículos, tá? Olha só, é muito comum que o advogado peça a carta precatória quando a busca e apreensão tem que ser feita em outra comarca. E isso é um erro por quê? Porque está fazendo você perder tempo e dinheiro, porque as custas da carta precatória são mais caras e existe uma possibilidade, mas aí, gente, é só para essas ações de busca e apreensão de veículo de alienação fiduciária, porque é lei específica, tá? Se aplica aqui o decreto-lei de alienação fiduciária, tá bom? Então, infelizmente, não serve para as outras ações, tá? Porque você pode muito bem estar pedindo aí um mandado de busca e apreensão
numa ação de obrigação de fazer, ou numa ação de cobrança. Enfim, são inúmeros os tipos de ação em que você pode estar requerendo um mandado de busca e apreensão. E esse mandado de busca e apreensão, ele pode ser de coisas, né? Pode ser aí de um veículo também sem ter essa questão da alienação fiduciária. Pode ser um mandado de busca e apreensão de pessoas. E aí, quando é um mandado de busca e apreensão de pessoas, isso em uma ação civil é muito difícil, né? Aí a gente está falando mais de uma ação de família, de repente, ou até mais aquelas questões de infância e juventude, mas é bem mais difícil de acontecer aqui na área civil. Mas, se acontecer com você, você vai ter que recolher também um adicional, além do busca e apreensão, que é a condução da pessoa, tá? Que o oficial de justiça vai fazer. Beleza? E aí, eu vou para o terceiro erro mais comum, e esse vai se aplicar a todos esses tipos de mandados de busca e apreensão que eu te falei, que é você esquecer de recolher o campo de versos. Gente, isso acontece com uma frequência que vocês não têm ideia. É com muita frequência mesmo que a gente intima os advogados que fizeram pedido de mandado, tá? Seja inclusive não só de busca e apreensão, qualquer tipo de mandado a ser cumprido por oficial de justiça, e eles esquecem de recolher o campo de versos. Para isso mesmo, eu criei uma regrinha, tá? Que eu utilizo essa regrinha lá com o pessoal do método Help Juris, com os meus alunos, com os helpers. E a regra é a seguinte, ela é muito simples e eu tenho certeza que você não vai esquecer nunca mais. É a regra do abraço, que significa o quê? Os diversos e os mandados andam sempre abraçados. Lembra disso, é uma bobeira, tá, gente? Eu sei que é uma bobeira, mas é uma bobeira que te faz lembrar a regra do abraço. Qualquer mandado que seja expedido, tá? Seja por oficial de justiça, seja um mandado postal, qualquer mandado expedido gera a necessidade do recolhimento do campo de versos, tá bom? E, gente, essa é a principal finalidade do diversos. Existem exceções a essa regra, mas não é o que a gente vai entrar hoje, tá? A gente pode até entrar nesse tema um outro dia. Eu não vou entrar em exceções aqui do diversos com vocês, tá bom? Mas o importante é que vocês saibam que existe um valor fixo de diversos por cada mandado expedido. Esse valor em 2023 é R$ 28,27, tá bom? Deixa eu dar um oizinho para todo mundo que está entrando aqui agora. Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Para quem está entrando aí agora, nós estamos falando do mandado de busca e apreensão, tá? E eu tô aqui contando a regra do abraço, tá? A regra do abraço é a regra do diversos, que os diversos e os mandados andam sempre abraçados. Não esquece disso, porque para você nunca mais esquecer de recolher diversos toda vez que você recolhe custas de mandado, tá bom? Como eu ia dizendo, então, o diversos ele tem um valor fixo, tá? O valor dele é R$ 28,27 por cada mandado expedido. E pode ser que você tenha que adicionar outros valores aí no campo diversos, a depender de algumas situações. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, para vocês não ficarem perdidos e não acharem que isso é complicado, porque não é, tá, gente? Toda vez, por exemplo, que você vai pedir a expedição de um mandado, que ele vai ser cumprido dentro do estado do Rio, mas em outra comarca, lembra que eu te falei daqueles mandados eletrônicos? Citação, intimação e notificação? É o caso aqui, tá? Sempre que esses mandados forem para outra comarca dentro do estado do Rio, você, além desse 28,27 no diversos, você vai recolher o valor equivalente a mais 2 ofícios eletrônicos no diversos, tá? O valor do ofício eletrônico em 2023 é R$ 24,69. Então, você vai recolher isso vezes 2, mais o 28,27. Isso dá R$ 77,65. Então, pode ser que o seu campo de versos não fique só com 28,27, tá? Primeiro, porque você vai recolher 28,27 por cada mandado expedido. E segundo, porque você tem que observar se o seu mandado vai ser cumprido na mesma comarca ou em outra comarca do estado do Rio. Ok? Então essas aí são as variações dentro da nossa regrinha do abraço.
O diverso serve para outras situações também, mas não é o que eu vou entrar hoje aqui com vocês, tá bom? Porque eu quero voltar para o nosso mandado de busca e apreensão. Vamos lá. Porque eu te disse os 3 erros mais comuns. E agora eu quero te mostrar o que você pode fazer para corrigir esses erros, né? Para fazer da forma correta. E aí, vamos lá. Como é que você vai calcular, então, essas custas do mandado de busca e apreensão de forma correta? A primeira coisa, você tem que observar todos os atos que vão ser cumpridos pelo oficial de justiça naquele mandado. Então, é muito importante, se você, por exemplo, está aí no início da sua ação, né? Se você ainda vai sair uma citação e intimação junto com essa busca e apreensão. Todos os atos que o oficial de justiça for realizar junto com essa busca e apreensão, você vai ter que recolher as custas. É por ato, tá? Por exemplo, a citação e a intimação, elas têm o mesmo valor do ato, que em 2023, esse valor é R$ 34,59. Então, você tem que recolher R$ 34,59 pela citação, por exemplo, se o juiz mandou citar, R$ 34,59 pela intimação, se é o caso lá da nossa alienação fiduciária, da busca e apreensão de veículo e alienação fiduciária, você vai recolher então a citação, uma intimação e a busca e apreensão. E você está agora se perguntando, Daphne, qual que é o valor da busca e apreensão? A busca e apreensão, gente, ela tem valor de R$ 95,25 agora em 2023, tá? Então você vai somar aí no seu campo esses 3 valores. E isso vai dar quanto? Vou mostrar aqui para vocês agora. A soma total disso, deixa eu fazer aqui na minha calculadora com vocês, vamos lá. É os 34,59 vezes 2, mais o 95,25. Dá R$ 164,43. Se for, por exemplo, essa situação que eu te falei, que é a citação, intimação, mais a busca e apreensão. Pode ser que seu processo não esteja no início, mas que tenha aí a necessidade de intimação da parte. Então, você tem que recolher a intimação, tá? Então, é muito importante que você faça essa análise de quais são os atos que o oficial de justiça vai ter que cumprir naquele mandado. Isso é que vai determinar quais são as custas que você vai recolher lá no campo atos do oficial de justiça, tá bom? E aí, vamos passar para o segundo item que você precisa observar para começar a acertar aí nos seus mandados de busca e apreensão. Lembra que eu te falei que o segundo erro era que nessas ações de busca e apreensão de veículo, que muitos advogados, eles pedem a expedição de carta precatória, né? Quando eles descobrem que o veículo está, né, localizado em outra comarca, aí eles vão e pedem a expedição de uma carta precatória, e eu te falei que isso atrasa o processo, e isso gera um recolhimento de custas mais caras também. Então, e o que então você pode fazer, advogado? Você pode pedir, simplesmente, você nem vai pedir, você vai pegar, né, a cópia da sua inicial e você vai distribuir junto com uma cópia da decisão que deferiu essa liminar, você já vai distribuir isso lá na comarca em que esse veículo está localizado, tá? E isso tem custas específicas. Eu tô te falando isso para os veículos que ainda estejam localizados dentro do estado do Rio, tá? Isso que eu vou te falar agora serve para quando você está dentro do estado do Rio, você vai fazer dessa forma. Em outros estados, você também vai poder pedir essa distribuição, mas aí as custas de outros estados, né, gente, é bem diferente do Rio de Janeiro. Então, eu não vou entrar nesse mérito, eu vou falar sempre do que você estiver distribuindo aqui no Rio. Então, pode ser que de repente você esteja com uma ação em trâmite em outro estado, de repente você está com uma ação em trâmite em São Paulo, em Minas, uma ação de busca e apreensão de veículo, e você descobre que esse veículo está no estado do Rio. Porque, gente, tem vários advogados que estão aqui no Help Juris, com a gente, que estão aqui acompanhando, que são advogados que atuam em outros estados, mas, via de regra, eventualmente, tem ações aqui no Rio também. Então, eu estou aqui para te ajudar, você também, advogado, que não é do Rio de Janeiro, mas que tem ações aqui, que atua aqui,
tá? Se você tem essa situação de uma ação de busca e apreensão de veículo em outro estado e você viu que esse veículo agora está no estado do Rio, você pode fazer isso desse jeitinho que vou te mostrar agora. Você vai pegar a inicial, a liminar e vai distribuir isso, tá? Sem a necessidade de uma carta precatória, pedindo o cumprimento da liminar. E aí vai sair o mandado de busca e apreensão aqui no Rio, tá bom? Essas custas são muito mais baratas. E qual é a base legal disso que eu tô te falando? Vamos lá, vou abrir aqui para vocês. É o parágrafo 2º do artigo 3º do Decreto-Lei número 911 de 1969. Essa alteração é uma alteração, não é muito recente não, tá gente? É porque eu já tô ficando meio velha e eu já acho que, ó, de 2014, eu já acho que 2014 tá perto. Mas tá longe a beça, né? Já vai fazer quase 10 anos. Ah, mas é isso aí. Então, essa alteração foi uma alteração de 2014 e, pasmem, mesmo passados quase 10 anos, muitos advogados ainda não usam isso e continuam pedindo carta precatória, tá? Olha o que diz esse parágrafo 2º. Parágrafo 12, não é parágrafo 2º, vamos lá. A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo, com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial, da petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do veículo. Ok? Então não precisa pedir carta precatória nesse caso, você vai simplesmente fazer essa distribuição e aí existem custas específicas para isso, que são as custas do mandado de busca e apreensão, tá, gente? Mas se você jogar lá na corregedoria, tem um modelinho específico, que aí você pode se guiar pelo modelo específico que está lá na corregedoria. E você vai economizar no mínimo, tá? No mínimo, você vai economizar pelo menos os atos dos escrivães, que está no valor de R$ 114,47. Tá bom? Então, já é uma economia, né? Só que tem também outras situações que, de repente, você teria que recolher na carta precatória, que você também vai economizar, tá? E aí, vamos voltar lá para o que eu estava explicando para vocês, do que você tem que fazer de correto, tá? Para você recolher as custas direitinho do seu mandado de busca e apreensão. Vamos lá. O terceiro, eu falei, que é o diversos. E agora você já aprendeu a regra do abraço. E eu tenho certeza que você não vai mais esquecer que todas as vezes que você pedir um mandado de busca e apreensão também, você vai recolher o campo diversos, que é valor fixo, 27,28, tá? Sempre que esse mandado for ser cumprido aí na mesma comarca, tá bom? É 27,28 por mandado. Então, pode, de repente, você estar tendo uma dúvida. Ô, Daphne, mas e se o meu mandado, então, for de citação, intimação e busca e apreensão? Né? Que aí eu tenho 3 finalidades no mesmo mandado. Eu recolho 3 diversos? Não. Você vai recolher um valor de diversos por mandado. É que, às vezes, no mandado, você pode ter várias finalidades dentro do mesmo mandado. Mas o diversos você vai recolher por mandado a ser expedido. Ok? Então, gente, essa é exatamente a situação de mandados de busca e apreensão que vocês precisam acertar para já agilizar a ação. A ideia, tá, que eu trago sempre aqui para vocês é que vocês façam esse recolhimento de custas de forma antecipada, que você sempre traga isso no processo antes de ser intimado para isso. Se você está com uma ação, você está distribuindo uma ação, por exemplo, de busca e apreensão de veículo de alienação fiduciária, e você está fazendo um requerimento de liminar, antecipe-se, tá? Já recolhe as custas do oficial de justiça por completo, colocando ali não só a citação, mas a citação, a intimação, a busca e a apreensão, porque o juiz deferindo, você já está com tudo ok no processo. Isso já agiliza bastante. Se a sua ação também não for questão de alienação fiduciária, mas você tem esse pedido de busca e apreensão na sua inicial, de repente é um pedido de antecipação de tutela, você está pedindo a busca e apreensão de um veículo ou de qualquer outro bem, antecipe essas custas, tá? Gente, na pior das hipóteses, tá? Se o juiz indeferir,
De repente ele indefere a sua tutela, mas ao final pode ser que se a sua ação for procedente, você vai poder utilizar essas custas que foram recolhidas lá atrás. Essas custas se aproveitam, tá? E se de tudo for indeferido a liminar e você quiser também pedir a restituição desse valor, você pode pedir, tá? Mas considerando que é um valor aí de R$ 95,25, conversa com o seu cliente. Às vezes vale a pena ele antecipar esse valor pelo tempo que vocês vão estar ganhando de trâmite processual. Eu sempre conto aqui para vocês que a cada erro no recolhimento de custas, o atraso para o processo, ele gira em torno de 90 dias, tá? Dependendo da serventia, porque em cada serventia você vai ter uma realidade diferente. Mas o que a gente tem visto, que é o mais comum, gente, é infelizmente as serventias assim esvaziadas de servidores. Então é uma situação realmente complexa. A OAB muito assertivamente está fazendo um trabalho muito forte junto ao tribunal para conseguir, né, convocação de novos servidores. O tribunal também muito assertivamente está trabalhando para a implementação de novas tecnologias, de inteligência artificial. Mas tudo isso, gente, leva um tempo. E tudo que eu estou trazendo aqui para você é para colocar nas suas mãos, tá? Nas suas mãos, a possibilidade de agilizar os seus próprios processos. É sem depender de ninguém, é sem depender que o Tribunal de Justiça faça a convocação de novos servidores, é sem depender da implementação de novas tecnologias e inteligência artificial. Isso só depende de você. É você antecipando o recolhimento das custas, recolhendo de forma correta, o que vai evitar que você seja intimado desnecessariamente para complementações, tá? Tudo isso vai trazer muita celeridade para os seus processos, tá bom? Então não quero mais saber de ninguém errando isso por aqui.